Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. E o Mata-Mata de hoje, dia 14 de maio, é um mata-mata muito pedido por todos e um mata-mata que teve um enorme sucesso alguns meses atrás, que é o mata-mata das companhias de papel e celulose, ou seja, Suzano, Klabin e Rani, que é a Irani. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E neste mata-mata, eu não vou mostrar só a minha opinião, mas eu vou mostrar a opinião de outros analistas, o que eles estão recomendando e por quê, e também o que a empresa está falando. Então, é uma análise bem completa, com bastante número. E antes disso, eu gostaria que vocês soubessem que a campanha da super série Lucro Acima de Tudo, basta você clicar aqui em cima, nesse botão, ou você vai na descrição e clica no link, que você vai ter acesso a toda a campanha da série Lucro Acima de Tudo, que é uma série liderada pelo Henrico. Ele é um super craque da Levante e vai fazer você ganhar muito dinheiro com as recomendações da série Lucro Acima de Tudo. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre as companhias de papel e celulose no primeiro trimestre de 2023 e a projeção que eu fiz exclusivamente para vocês para todo o ano de 2023. Aqui está a capa dos resultados e aqui os resultados. Quais são os destaques? Os destaques foram o seguinte: a receita da Klabin foi a que teve o melhor desempenho, cresceu 9%, enquanto a Suzano caiu 22% contra o primeiro trimestre do ano passado, e a Irani ficou praticamente estável. Por que a Klabin vai tão bem? Porque ela aumentou a produção de papel ondulado e tixo no período, e com isso ela vendeu mais, porque a demanda é muito mais do mercado interno. A Klabin, a parte dela de celulose é bem menor, é em torno aí de uns 25% a 30% da receita dela. Já a Suzano, 90% dela, da receita líquida, vem da venda de celulose. E a celulose caiu do quarto trimestre para o primeiro trimestre. Caiu lá da casa dos 800 e pouco para 700 e pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui mais detalhadamente na frente. Então, ela caiu, mas você olha que mesmo assim ela teve uma margem bruta alta, 47,1%, e a Klabin ganhou com a maior margem dos três, 48,7%, e a Irani, 47,8%. Então, olha como a Suzano é uma empresa com custo baixo, mesmo caindo a receita 22%, e o custo do produto vendido, porque aumentou o custo da madeira, a demanda estava muito forte da madeira e aumentou, só que no segundo trimestre já está caindo. Mesmo assim, como ela controla muito bem os outros custos, ela conseguiu uma margem bruta de 47,1%, foi muito bem. E a Klabin, 48,7%, melhor ainda, e Irani no mesmo nível, 47,8%. E como é que foi o EBITDA das três empresas? Suzano cresceu 20% EBITDA para 6 bilhões e 100. A Klabin cresceu 13% para 1 bi 900. A Irani cresceu 7,5%. O vencedor do EBITDA ajustado foi a Suzano, 54,6% de margem contra 40,2% da Klabin e 31,5% da Irani. Mas, Flávio, eu não entendi. A Suzano cai a receita 22% e ela tem o maior crescimento, a melhor margem de EBITDA. A Klabin cresce, por outro lado, a receita, mas ela não tem um crescimento tão grande no EBITDA. Por que isso acontece? A mesma coisa com a Irani. Porque a Klabin e a Irani, elas operam mais no mercado local do que na exportação,
no caso da Irani, eu acho que é 83% do mercado interno, e no caso da Klabin, em torno de 70%. E o que acontece? Você vender papel internamente custa mais caro em termos de despesa operacional, despesa com vendas, você tem que cobrir o país inteiro, despesa administrativa, ao passo que a Suzano, que é celulose, que é uma coisa, entre aspas, simples, é uma commodity, você bota no navio, o resto, quem paga é o comprador. Então, você não precisa ficar andando o país inteiro, basta ir para o porto. Por isso, a margem mais alta da Suzano ganhou a Suzano em margem EBITDA. Na parte de margem financeira, foi um trimestre muito auspicioso, para lembrar a Glória Pérez naquela novela, dela sobre as Índias. Foi muito bom a parte financeira. Olha só que interessante. A Suzano teve um resultado financeiro de 2 bilhões e 400 milhões positivo. A Klabin, 58 milhões e a Irani, 19 milhões. Por que a Suzano teve um resultado tão maior do que Klabin e Irani? Porque a Suzano, ela faz um hedge muito grande, ela opera bastante com operações de derivativos, e esse trimestre foi muito favorável a ela. Foi um trimestre onde o dólar caiu, e caiu num range que aquelas operações de hedge davam um resultado muito alto. Olha só, eu calculei a margem financeira. Os 2.400 da Suzano foi quase 22% da receita. Então, ganhou no resultado financeiro a Suzano. Já no lucro líquido, ganhou a Klabin com 44% de alta contra o ano passado, e a Irani, segundo lugar, menos 26%. Em compensação, em margem líquida, ganha disparado a Suzano, 46,5% de margem líquida contra 24% da Klabin, 20% da Suzano. Margem líquida de 20%, 30% é uma margem excelente. Só que por que a Suzano conseguiu mais? A gente está vendo na tela aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito, a gente conseguiu, a Suzano conseguiu mais porque 21% veio do resultado financeiro. Se esse resultado financeiro fosse só 1,2%, que nem da Klabin, essa margem líquida ia cair bastante. Parabéns para a Suzano e para a Klabin, que foi as duas empresas que teve mais pontos positivos. Agora eu vou falar do endividamento bruto líquido e dívida líquida sobre PIB. Por que é tão importante a gente ver isso nas empresas de papel e celulose? Porque elas são de capital intensivo. É necessário investir bastante para depois, e custa muito dinheiro, para depois começar a receitar e pagar essa dívida. Então, a gente tem que estar de olho toda hora no endividamento, e isso acontece com vários setores de empresas, principalmente no Brasil, onde a taxa de juros é alta, a nossa atenção é maior. A gente já teve essa preocupação muito grande com a Petrobras no passado, não tem essa preocupação com a Vale, que tem uma dívida pequena, mas tem, por exemplo, com o setor de carnes, tem com a CSN, mas não tem com a Gerdau, que a dívida diminuiu muito. Eles usaram a geração de caixa, e a Usiminas, que zerou. Vamos ver o endividamento. Olha como é que está. Vamos direto na linha de dívida líquida. A dívida líquida da Suzano está em 55 bilhões, é uma baita de uma dívida líquida. Klabin, 21, e a Irani, pouquinho, 800 milhões, mas está tudo proporcional à receita dela. E olha, o que interessa não é o número em si, mas é o número dividido pelo EBITDA gerado. Então, você vai aqui do meu lado, no slide, na última linha, está lá. Dívida líquida sobre EBITDA ajustado 12 meses.
2,9, quase 2 vezes. Tranquilo. Eu sempre falo aqui, não pode passar de 2,5 e se chegar a 3,5 tem que parar. A gente já viu várias empresas aqui que eu analisei que estavam em 3,5, 3,2, 2,8, por causa das transmissoras que primeiro investem para depois receitar. Mas esse investimento, óbvio, todo mundo investe para depois receitar, mas investe muito por um período longo onde não tem receita, não dá para transmitir energia só com uma parte construída da linha de transmissão. Então, 1,9 vezes, quase 2, é um nível ok, menor que o ano passado. A Klabin já passou um pouco do nível ok, que seria 2,5, está em 2,6 e a Irani 1,5 tranquilo. A Klabin tem investimentos novos e a gente viu lá no projeto Figueira dele, a gente viu acho que teve 2 conselheiros da administração, principalmente um, que eu lembro, a Isabel, questionando esse novo investimento, se não era melhor esperar um pouco até a empresa desalavancar. Então, esse é um ponto de atenção na Klabin, é um sinal amarelo, não é um sinal vermelho, e na Suzano e na Irani está tranquilo. Portanto, a gente acabou de ver, meus queridos, vamos chamar telespectadores do Mata-Mata, que já está aí, graças a Deus, com 1 ano e meio de vida e mais de 65 mata-matas, a gente acabou de ver a foto do primeiro trimestre de 2023. O trimestre mais recente sempre é muito importante, porque é o melhor número que você tem da companhia, você tem que conhecer bem e entender bem. Só que, além do momento da companhia, a gente tem que olhar as perspectivas da companhia. E agora eu vou usar o que os diretores de cada empresa, CEO, falaram sobre o momento e perspectiva. Vamos lá, Suzano falou o seguinte quando saíram os resultados. O mercado de commodities está sob pressão, principalmente a celulose, e a celulose de fibra curta, que é a celulose que o Brasil produz e vende, está com preço entre 600 e 620, depois de ter batido 850 dólares. 600, 620 é quase o custo marginal. O segundo parágrafo aqui do lado, o custo marginal hoje está entre 560 e 600 dólares. Só que esse custo marginal, vamos entender o que é custo marginal. Se a celulose vier abaixo de 560 dólares ou 600, dependendo da empresa, ela passa a operar com prejuízo. Então, ela tem um custo que não... Ela tem um custo de 600 dólares, se a celulose vai para 580, ela passa a ter prejuízo e não vende. Então, isso que é custo marginal. Então, quando o Walter Schalka, CEO da Suzano, diz que está entre 600 e 620, eles acham que não vai mudar muito, porque o custo marginal está muito perto, ele tem um ponto importante. Preciso me preocupar com Suzano? Não, porque Suzano tem um custo marginal menor. A Suzano tem um menor custo de produção, então ela está tranquila. O custo da Suzano deve ser em torno da metade desse custo marginal. Ah, por que o Brasil é tão mais barato? Porque o preço da terra é mais barato e porque a madeira utilizada cresce 2 vezes mais rápido do que no exterior, enquanto lá nos países nórdicos, Estados Unidos, cresce em 14 anos, 12 anos, aqui cresce em 7 anos e com um custo menor. Então, qual que é o recado do Walter Schalka? O recado é o seguinte: esperamos que o preço não caia abaixo do atual, entre 600 e 620, porque não cobre os custos de
produção, e a gente vai monitorar de perto o mercado e aproveitar o segundo trimestre para fazer manutenção. Só para todo mundo entender, as empresas de capital intensivo, normalmente, siderurgia tem que fazer manutenção no forno, as empresas de celulose e papel nas máquinas, porque obviamente tem peça que desgasta e faz bem para a máquina ficar um tempinho parado para lubrificar, para fazer um monte de, não só melhoria, mas deixar a máquina pronta para os próximos 9, 12, 15 meses. Então é essa a situação atual do mercado na visão da Suzano. O preço está chegando perto do custo marginal, daí não deve passar. No caso da Klabin, ela vai mais ou menos na mesma linha, ou seja, o primeiro trimestre começou a deteriorar o preço da celulose, eu vou mostrar o preço, o que aconteceu na China, e piorou mais agora no segundo trimestre. O segundo trimestre vai ser ruim. Porém, a Klabin não é a Suzano. A Suzano, como eu falei, tem aí em torno de 90% das vendas em celulose, enquanto a Klabin tem entre 25% e 30%. Então, a Klabin sofre menos com uma queda do preço da celulose e ela tem o foco dela, ela conta aí, foi não ir para a China e ir para os mercados maduros, Europa, Estados Unidos e Brasil. Além disso, a outra parte da Klabin é tixo e papel ondulado. E tixo está indo muito bem, ocupação bastante elevada, disse o diretor da companhia, o Alexandre Nicolini. E no caso da Irani, ela depende mais de papel para embalagem sustentável e papel ondulado. O papel ondulado, ela não tem celulose a não ser o que ela compra para fazer o papel dela. O papel ondulado foi 55% da receita dela e o papel sustentável, que é para embalagem, foi 37%. Por outro lado, a Irani está muito focada no mercado interno e ela precisa que a economia brasileira continue, no mínimo, na posição que ela está e que ela não esfrie. Agora, o preço histórico da celulose, para todo mundo entender como era, por onde passou e aonde está. Eu peguei os pulp price na China em 2 gráficos, 1 ano e 5 anos. No gráfico de 1 ano, você vê o quê? Que teve um pico, dia 10 de janeiro de 2023, de 7.826 yuans chineses por tonelada e caiu agora em maio para 5.040. Peguei hoje esse preço. Então teve uma queda forte e vocês vão ver que essa queda de janeiro a maio foi pegar quem? Foi pegar a cotação da Suzano. E a Suzano caindo, mesmo a Klabin não tendo tanto celulose, acaba indo atrás, mas com menos intensidade. E aqui um de 5 anos, olha o gráfico de 5 anos, realmente foi um pico, 22 e 23, e agora o nível atual é exatamente o quê? Abaixo da média de 21 a 23. A gente está indo para o nível de 19, 18 e 20. Então, o que aconteceu? O preço da celulose está, pelo menos na China, está corrigindo esse ciclo. Por isso que chama coisa cíclica. Ele dá um pico e depois volta. É isso que preocupa o mercado e vocês vão ver que os 2 bancos que estão com recomendação de venda para Suzano, são só 2 bancos de 15, é porque eles se preocupam com essa parte daí e não dá, obviamente, para saber se vai continuar nesse preço ou se volta. Eu acho mais provável ficar neste preço.
E olha a cotação da Suzano, ela vai cair da mesma data lá, do 10 de janeiro de 23, para agora acompanhando o preço da celulose na China. E com agravante, o preço do dólar no Brasil caiu no período de 5,10 para 4,95. Agora, e considerando tudo isso que eu falei, o primeiro trimestre mais o preço da celulose, eu fiz a projeção, o forecast dos resultados da Suzano Clabin Irani, receita, EBITDA, lucro líquido, e depois cheguei no dividendos e no retorno dos dividendos. E como é que ficou? Receita líquida da Suzano 43.200, o ano passado foi em torno de 48, EBITDA 21,2, o ano passado foi em torno de 28, lucro líquido de 8,8. 25% é o que ela paga de dividendos, normalmente dá 2,2, R$ 1,66, dividend yield pequenininho, 4%, mas ela não é uma grande pagadora de dividendos. Você compra a Suzano para pegar o resultado dela subindo para financiar o crescimento dela e para se tornar cada vez maior. Então, a minha projeção, que eu olhei inclusive a média dos analistas depois que eu fiz, para ver se eu não estava muito fora, a minha está em linha com a deles. Vamos para a Klabin, 20 bi e meio de receita, parecida com o ano passado. Eu acho que ela não cai, porque ela tem menos celulose, isso vai impactar muito menos. Ela vai compensar com do lado de Contiche. EBITDA 7 bi e meio, em linha com o ano passado, lucro líquido 4 bi e 100, em linha com o primeiro trimestre desse ano. 35% de dividendos, ela tem pago de payout, vai dar 1 bi 440 milhões, R$ 1,27 por unit, que vai dar um dividend yield de 6,3%. No passado, ela andou dando 10% de yield, eu acho que esse ano não vai dar, mas obviamente posso estar errado. Já na Irani, 1,7 bi de receita, 550 milhões de EBITDA, lucro líquido de 340 milhões, tudo em linha com o que ela deu no primeiro trimestre. Payout maior, ela paga mais dividendos, a família que é controladora gosta de receber os dividendos, está certo. 170 milhões de dividendos, 69 centavos por ação, 8,3% de yield, ganhou na questão do yield a Irani. E agora a gente vai para o valuation por EV/EBITDA clássico que eu faço para vocês, comparando aí quanto deveria valer as ações das três. Vamos lá, cotação atual da Suzano, 41,71, ela tem um valor de mercado de 55 bi, uma dívida de 55 bi, dá 110 bi, somando os dois, com um EBITDA de 21 bi. O EV/EBITDA dela hoje, portanto, está em 5,2, só que a média histórica que o mercado tem pago nos últimos 10 anos pelo EV/EBITDA da Suzano é de 6 vezes. Se for para esse EV/EBITDA maior no fim do ano, que eu espero que vá, eu espero inclusive que o Ibovespa caminhe para 120 mil pontos, aliás, dando em primeira mão para vocês que essa é a minha expectativa de Ibovespa para o fim do ano. Obviamente vai ter que ter a redução de juros pelo Banco Central, e aí, indo para esse nível, o preço justo, a cotação que a Suzano pode atingir em dezembro desse ano é 54,40, dando um retorno esperado de 30%. Na Klabin, o quadro é menos favorável, porque no nível que ela está de preço, ela já está com o EV/EBITDA quase no justo, ela está em 5,8 vezes, a média histórica é 6 vezes, o valor justo dela para a ação é 21,30, que dá um upside pequenininho de 6%. E a Irani está em 5,1 vezes o EV/EBITDA, o EV/EBITDA dela tem que ser menor, 5,5, tem que ter um desconto em relação à Klabin e a Suzano, porque a Klabin e a Suzano são empresas maiores, mais estabelecidas, mais tradicionais e com uma liquidez e um risco menor. Com 5,5 dá 10,30 de preço-alvo para o fim do ano,
24% de upside, que também é um upside muito bom, ganhou aí no valuation, que é uma das partes mais importantes da análise, ganhou a Suzano. Agora, essa parte é muito importante também, eu comparo esse preço que eu calculei como sendo justo para as 3 ações e comparo com o preço da média dos analistas que eu pego sempre no site brinvest.com, que compila esses dados frente a vários analistas. E vamos ver como é que está essa comparação. Suzano, eu estou com 54,40 para o fim do ano. Os analistas consultados, que são 16, a mediana é R$60, está um pouquinho acima do meu. Eu estou com 30% de upside, esse 60 dá 45. Isso é uma boa notícia, porque a gente tem que pensar o seguinte: não sou só eu que vou falar para comprar e vou convencer o mercado inteiro a comprar e as ações valer esse valor. Tem que ter outros analistas fazendo conta, emitindo relatório, ligando para cliente. E a gente vê aí que a Suzano tem 10 analistas com recomendação de compra, fazendo as contas, emitindo relatório, ligando para cliente, fazendo vídeo, mandando podcast com R$60. Então a gente vai ter muito analista a favor da recomendação. Desses 16 analistas, 2 têm venda. Um deles deve ser esse, com R$41, que é o menor preço dessa coleta de 16 analistas. E tem um analista, com certeza está entre os de compra, com preço-alvo de R$86 para a Suzano. Já a Klabin, que eu tenho 21,30, a mediana do mercado está em 26. Tem 9 analistas com compra, 1 com venda e 5 neutros. Somando todos esses 15 analistas, tirando o extremo, o menor e o menor é 20, o maior é 34, a mediana dá 26. Também vai ter 9 analistas recomendando a compra, porque na mediana deles dá 30%, na minha dá 6%. Os números talvez sejam mais conservadores do que a média do mercado. E a Irani, que eu tenho 24% de upside, 10,30, a mediana do mercado está em 11,30, tem um analista com 11 e um com 12, só que são só 3 analistas, apesar de você entrar no site da Irani, e se não me engano está com 11 analistas fazendo cobertura, só 3 mandaram seus números para a BR Invest, então essa mediana não é tão assim significativa. Continuando, a gente vai para o nosso famoso And the Winner Is, e no Winner Is ganharam Suzano e Irani, que aliás foram as 2 mesmas que ganharam no outro mata-mata. A gente vê aí, ganhou a Suzano, primeira questão, ganhou a Irani, ela ganhou na menor dívida líquida sobre EBITDA ajustado de 12 meses, retorno de dividendos também ganhou a Irani, no potencial de valorização daqui ganhou a Suzano, porque a gente soma o ganho da ação mais o ganho do dividendos. Deu 34 para a Suzano, 12,3 para a Klabin e 32,2 para a Irani, praticamente empatado com a Suzano. E ganhou a Suzano quando a gente usa a mediana do mercado, 45%, contra 30% da Klabin, 37% da Irani, e nas recomendações, 3 de compra, ganhou a Irani também. Então, os 2 vencedores é Suzano e Irani. Ok? A grande questão que eu já vou colocar é se vale a pena comprar agora ou não. Eu vou falar daqui a pouco. Antes disso, eu paro um pouco e lembro para vocês que a série Lucro Acima de Tudo, que é a melhor série da Levante, ela está com uma campanha nova que vai ter filmes e vai ter um desconto muito atraente.
você clica aqui em cima para entrar, nesse botãozinho aqui em cima, ou você vai na descrição e clica no link. E você vai aprender tudo sobre o lucro acima de tudo, a série liderada pelo Henrico. É uma série de muito sucesso e que tem dado um retorno muito bom para os nossos assinantes. Agora eu vou mostrar uma sessão inédita e eu vou melhorando ao longo do tempo quando necessário. Essa sessão mostra o que outras casas estão escrevendo e justificando para dar buy, compra, sell, vender ou hold. Então vamos lá, eu selecionei aqui. Está pequenininho, eu vou ler uma parte, tem aí o link, se você quiser procurar na internet, aí o texto é maior. O Bank of America, Merrill Lynch, diz que deve comprar, ele tem recomendação de buy para as ações da Suzano. É uma reportagem depois do resultado, dia 14 de abril de 2023, e ele fala o seguinte: os resultados foram um pouco mais fracos no primeiro trimestre da Suzano e podem desencadear revisões de lucros para baixo. Na visão do banco, o valuation atual já precifica um cenário de pior caso para os nomes do setor, o que oferece uma simetria interessante. Com isso, o BOFA, Bank of America, mantém recomendação de compra para a Suzano. A mesma coisa faz o Itaú, e eu peguei do site da Infomoney, dia 28/5/23, você pode clicar aí para olhar. Ele fala do resultado, diz que não foi muito empolgante, mas ele recomenda e reforça a recomendação de outperformance, que quer dizer acima da média do mercado, equivale a compra com preço-alvo de R$ 51. Continuando, agora a gente vê o pessoal que deu sell para a Suzano. São basicamente dois bancos, o Goldman Sachs e o Grupo Bradesco, seja o Bradesco BBI, seja a Ágora Investimentos. Então, o Goldman Sachs escreve na Infomoney 28, quer dizer, a Infomoney conta que o Goldman Sachs está recomendando a venda de Suzano, e ele fala o seguinte: EBITDA da companhia foi fraco, ele achou no primeiro trimestre, em linha com as estimativas consensuais que foram recentemente revistas para baixo. Mas nós acreditamos que os lucros da Suzano ainda se deteriorarão significativamente a partir daqui, já que os preços do mercado spot da China, eu mostrei para vocês aquele gráfico da celulose caindo no primeiro trimestre, estão 35% abaixo dos preços realizados no primeiro trimestre. Então, o que a Goldman está falando? A Goldman Sachs está falando, olha, já foi fraco o preço da celulose no primeiro trimestre, já enfraqueceu mais ainda e, portanto, o resultado e o lucro da Suzano vai despencar no segundo trimestre. Eu reafirmo a recomendação de venda. Mesma linha seguiu o Banco Bradesco BBI, falando que, sucedendo a divulgar, o movimento é positivo, porém, eles reiteram a recomendação de underperformance. Por quê? Porque eles acham que as condições do mercado de celulose continuam desafiadoras. Desafiadoras é uma palavra menos forte para falar que a situação está ruim, com demanda fraca na Europa e estoques altos nos portos, enquanto os fabricantes de papel chinês não reabastecem seus estoques. Portanto, eles mantiveram a recomendação de underperformance, que é a mesma coisa de sell, e a Ágora, que também é do Bradesco, diz que manteve a recomendação de venda da Suzano e neutra para a Klabin. Então, vocês acabaram de ter duas visões, quatro, né? Duas de sell e duas de compra para a Suzano. E qual que é a minha conclusão aqui? Vale a pena você ter
Suzano na sua carteira, vale a pena para o longo prazo. Para o curto prazo, se você não tem as ações da Suzano, espera um pouco que a faca está caindo. A faca, nesse caso, é o preço da celulose está caindo. Os resultados da Suzano podem vir fracos no segundo trimestre, isso daí vai sair em agosto. Por outro lado, você tem a opinião importante do Walter Schalka, que eu mostrei, que é CEO da empresa, dizendo que os preços não vão cair além do que estão, portanto, discordando da visão da Goldman Sachs e do Bradesco, e que eles até vão fazer parada de manutenção. O que eu recomendo para você? Considere comprar Suzano durante esse período mais difícil, que é o segundo trimestre, ou seja, durante maio, junho, você deve considerar. E também tem contra a Suzano o dólar caindo, o preço dela é cotado em dólar, ela vai receber menos reais. Mas considere comprar, mas não compre já. Eu não acho que é o momento de comprar já Suzano, Klabin ou Irani, porque a faca está caindo para o setor. Vamos à opinião dos analistas agora sobre Klabin. A XP Expert, os analistas da XP, acham que devem comprar, eles têm recomendação de compra de Klabin. Ele diz, a Klabin reportou resultados sólidos, com o EBITDA crescendo 2% primeiro tri contra o quarto e crescendo 13% em um ano, portanto, bem melhor do que a Suzano. E ele diz que também o 7,4 de yield é muito atrativo, eu estou com yield menor, 6,8, é muito parecido, e ele diz que o momento operacional continua prejudicado, porque o custo da matéria-prima, da madeira, continua alto, mas que eles ainda gostam da história de longo prazo da Klabin. Ele está dizendo que o EV/EBITDA na conta dele está 6,6 e que o histórico é 8. Eu realmente não lembro de um histórico tão alto para Klabin. E que gosta do modelo defensivo e do dividend yield. Essa é a opinião da XP sobre a Klabin. O Itaú BBA também tem essa opinião, tem recomendação de compra com preço justo de R$ 23. Ele fala da melhora sequencial dos resultados, com o EBITDA ajustado vindo acima 5% do que ele esperava, e que ele gosta da resiliência da Klabin em relação aos pares, em função da diversificação geográfica e do mix de fibras da companhia. Isso daí é um argumento que está acontecendo com alguns analistas. Alguns analistas que querem ajudar o pessoal, principalmente de long e short, está falando, olha, a Klabin vai sofrer um pouco menos, ou a Suzano vai sofrer mais que a Klabin, porque como a Suzano tem 90% da receita, em torno de 90%, ligada à celulose, a celulose está caindo, e a Klabin não, a Klabin tem cerca de 30% ligada à celulose, e o resto do mercado interno, a Klabin vai cair menos e a Suzano pode cair mais. As duas vão cair, mas um fundo de long short consegue ganhar dinheiro, porque ele pode ficar comprado em Klabin e vendido em Suzano. O que acontece? Ele ganha pela diferença. Se a Klabin cair 10% e a Suzano cair 15%, ele ganha diferença, porque ele vendeu uma e comprou a outra, ganhou 5%. É isso que o fundo long short faz. No caso da pessoa física, normalmente ele compra, pelo menos quando eu faço as minhas recomendações, eles compram para o médio prazo, para ficar compradinho. Então, Klabin,
eu acho que Suzano está melhor, principalmente para o longo prazo. E aqui o pessoal do hold do CEL, a Goldman Sachs, tem uma visão neutra, uma classificação neutra. Tem gente que acha que neutro é praticamente um sell, mas a gente tem que respeitar. Neutro é hold, underperformer que seria o sell, como fez o Bank of America. A Goldman, a gente já viu que tem uma visão mais negativa do setor, daí ter recomendação de neutro, e já o Bank of America fala, não, eu mantenho cautela e fico preocupado com a questão de alocação de capital, investimento, desempenho de custo. Aí, o que fez? O Bank of America reduziu a projeção de EBITDA e cortou o preço para R$20. Ué, ela está 20,40, R$20, ela tem que dar um sell, porque não tem upside nenhum. Agora eu vou falar para vocês o que os analistas estão escrevendo sobre Irani. A XP tem hold. Eu peguei no site da XP, é um relatório de 28/4, depois soltou o resultado. Ela escreveu bem sobre a Irani. Falou, olha, a Irani apresentou resultados acima do esperado, 7% acima do esperado o EBITDA, que é o número mais importante, e falou bem também da melhora no quarto tri em relação do primeiro tri em relação ao quarto tri. Escreveu que, por enquanto, mantém a recomendação de neutro para a Irani com preço-alvo de 9,40. Olhando aqui, dá a impressão que, num futuro próximo, eles vão mudar a recomendação para a compra. E o BTG Pactual, que foi o primeiro a cobrir o papel mais profundamente, tem recomendação de compra. Diz aqui que ela reportou um lucro líquido que eles gostaram, apesar da queda de 26% de um ano para o outro, mas superou a expectativa, que era 61 milhões, e o banco reiterou a recomendação de compra para a Irani. Então, a gente vai agora para as cotações. Já passamos pelo placar final, vocês viram que ganharam Suzano e Irani, mas tem a questão do time. Não é para você sair, você que está vendo o vídeo hoje, não é para você sair correndo e comprar amanhã as ações Suzano e Irani, porque a faca do preço da celulose está caindo ainda. Isso tende a pegar também um pouco no preço do papel, então vai pegar um pouco na Irani e na Klabin, e, portanto, é questão de escolher um momento onde para de cair, e eu vou ajudar você vai assistir todo dia o fechamento do mercado, e no fechamento do mercado eu vou falar quando é a hora de comprar. E antes de entrar nas cotações do histórico, eu lembro, está aqui em cima do meu lado esquerdo, do lado direito da sua tela, você está vendo aqui um botão, você vai clicar e você vai entrar na campanha da melhor série da Levante, que é a série Lucro Acima de Tudo, do Henrico, uma série que já tem dado muito lucro para os assinantes, e você vai assistir os vídeos, vai ver como é bacana a série e provavelmente vai assinar essa série também para seguir as recomendações do Henrico e ganhar mais dinheiro. E agora os gráficos, para vocês terem uma ideia como é que está a cotação de hoje em relação ao último ano. Vocês estão vendo aí na tela, as ações da Suzano, quando eu gravei, estava R$ 41,50, em um ano caiu 15%, a máxima foi R$ 58,60 no dia 16 de novembro de 2022, hoje você compraria 15% mais barato. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu entrei aqui na Suzano em junho de 21. Na época, a Suzano estava em algumas carteiras e o preço estava em torno de R$ 70. Eu falei, calma, Flávio, não recomende a R$ 70, porque os números estão muito positivos e o preço da celulose pode
daqui a alguns meses começar a recuar. Eu não recomendei, já está 41,50, eu não recomendei ainda entrar nas carteiras, mas estou de olho e vou avisar vocês que estão assistindo, quando vocês acompanharem o fechamento do mercado todo dia, em torno das 6h30 da tarde, até as 7h30, uma live com perguntas e respostas, e você vai saber a hora exata de comprar Suzano. No caso de Klabin, caiu só 3%. Lembra o que eu falei? Klabin cai menos quando a celulose está caindo, porque ela tem menos celulose. Daí o long e short que alguns estão fazendo, mas no caso de fundo e gestor profissional. O que acontece? A Klabin, o maior preço foi R$ 23,70, dia 11 de novembro de 22, era 16 o preço da Suzano, elas andam mais ou menos parecidas, mas com intensidade menor. E hoje, se você for comprar, está a R$ 20,24, está 15% mais barato, a R$ 20,24. E a Irani está 14% abaixo do pico, que foi 6 de dezembro de 22 a R$ 9,44. Hoje está 8,12, subiu em um ano 19%. Flávio, por que a Irani subiu num período que a Suzano e a Klabin caíram? O segredo é o seguinte: a Irani não era uma companhia acompanhada pelos analistas, era aquela companhia que quase ninguém tinha cobertura, não tinha analista visitando, fazendo projeção, olhando o balanço, e, portanto, a ação não saía do lugar se não tem analista recomendando. Foi o BTG, depois foram cerca de 11 corretoras lá cobrir e recomendar, e todas praticamente com recomendação de compra. Aí as pessoas olharam e começaram a comprar realmente. Naquela época estava bem mais barato do que Suzano e Klabin, quando a RANI 3 da Irani ON estava a pouco menos de R$ 7,00. Agora, a 8,12, vocês viram que ela já está mais ou menos parecida com Suzano e Klabin. Já foi uma empresa descoberta. Quem comprou, parabéns, está ganhando 19% em um ano, e agora tem que estudar a hora de aumentar a posição. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência, por terem ficado até o fim do vídeo. Deem o seu like, faça seu comentário e vá no compartilhamento e mande para os seus grupos de WhatsApp. É muito importante para a gente que você não só assista, goste, comente e ganhe dinheiro comprando ou não comprando, porque não perder também é ganhar dinheiro, e mande, compartilhe para aumentar a nossa audiência, ok? Boa semana para vocês e bons negócios.